pessoal, sejam muito bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte aqui do time do Porto Social, né, que é uma incubadora e aceleradora de iniciativas e negócios de impacto. E dando continuidade aqui à nossa segunda temporada do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro, onde vocês vão conhecer muitas histórias de transformação, muitos cases de sucesso, muitas histórias inspiracionais também e encontrar muitas referências no terceiro setor. Dando continuidade ao nosso podcast, hoje estamos com Cláudio, né, representante aí do grupo Escoteiros 12PE. Cláudio, é um prazer te receber, tá? Estou curiosa aí para entender um pouquinho do movimento que vocês fazem, como foi que você, o Cláudio, se engajou nessa causa. Então, fique à vontade. Bora, prazer meu, primeiro pelo convite, principalmente também por estar aqui podendo representar os escoteiros do 12PE, esse grupo que há tanto tempo eu me dedico e que posso e tento levar a causa por onde eu for. Simbora, como é que funciona? Me explica aí um pouquinho. Falar de escoteiros do 12PE, falar de uma unidade escoteira local, fundada e atuante na favela do Entrapuço, zona sul do Recife, por referência ali dentro de Boa Viagem, de frente ao Shopping Recife. Fundada no ano de 2003, oficialmente com a primeira promessa escoteira marcando 2004, hoje afiliada à entidade máxima do escotismo no Brasil, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Esse ano o grupo completava 21 anos de fundação, atendendo, beneficiando não só a comunidade Entrapuço, como a gente muito fala, a referência é a Entrapuço, mas abrangemos todo e qualquer local que seja necessário e nós possamos chegar. Eu acho importante, antes da gente já partir aí para falar um pouco do grupo, a gente falar também o que é o escotismo, né? Acho que nem todo mundo que está assistindo a gente conhece. Então, se você puder resumir aí rapidamente e definir o escotismo para a gente, me conta um pouquinho. O escotismo ele é uma ferramenta educacional, por via de regra, ele é um complemento educacional que o jovem recebe dentro do ciclo social que ele faz parte. Então, da escola, da família, do seu credo religioso, do seu time de futebol. Então, qualquer ciclo social que o jovem esteja inserido, o escotismo se apresenta, se coloca à disposição como uma ferramenta de complemento. Educacional mesmo, no sentido literal da palavra, não de escolaridade. Se for necessário, a gente consegue atuar e dar um complemento de escolaridade, a escolaridade no sentido literal, do escrever, do saber contar. Mas a ideia é um complemento educacional para que o jovem consiga se portar melhor na sociedade. E como foi que o Cláudio chegou nisso tudo? O Cláudio chegou lá muito por acaso, ainda em 2003, ainda na fundação do grupo, e esteve na primeira promessa em 2004. Promessa escoteira é quando a pessoa participante do movimento escoteiro, ele assume formalmente a proposta de vida do movimento escoteiro. Então, ele promete pela sua honra, como diz a letra, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres, para com Deus e minha pátria ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Então, Cláudio chegou lá em 2003, fez promessa em 2004. Minha mãe foi a primeira mulher chefe escoteira da favela do Entrapuço, mas o estímulo não veio dela, por incrível que pareça. Cheguei lá muito avulso, por convite de uma pessoa que eu conhecia, o grupo iniciando, caí de paraquedas por lá. Então foi assim que eu cheguei e por hoje permaneço. Que massa! Então me conta mais um pouquinho aí, voltando para o grupo, o que é que vocês fazem, como é que funciona assim, a rotina de vocês? Então, o grupo hoje ele é uma entidade voluntária, né? Os adultos que atuam hoje são adultos voluntários. Sim. A equipe hoje é dividida basicamente em 2 ramos ou seções, como a gente chama lá, escoteiro e sênior. Os escoteiros são os jovens que são agrupados na faixa etária de 11 a 15 anos completos. Eles têm uma faixa etária específica, uma ênfase educativa específica e uma equipe específica para isso. A ênfase específica do movimento do ramo escoteiro é a criação da autonomia. Então, o jovem ele vai ser estimulado a criar essa autonomia e poder participar junto a jovens da sua própria faixa etária. Dos 15 aos 18, hoje a gente atende o ramo sênior, para a menina é guia, que são jovens ou pré-adultos, digamos assim, onde a gente tem a ênfase educativa da aventura. Então, são jovens que mudam um pouco a temática, são jovens mais velhos, são jovens que a gente enxerga que estão chegando à sua maioridade, né? Se a gente for levar para sentidos práticos, o escoteiro ele acampa utilizando aquelas barracas bem tradicionais de acampamento que a gente vê em tudo que é canto.
Já o sênior ou a guia, ele acampa utilizando abrigos. Então, normalmente, ele não utiliza a barraca. Ele vai receber facão, instrumentação de corte, lonas, e ele mesmo vai produzir a dormida dele, o local de dormida. Considerando que a faixa etária muda, a maturidade muda, então a ênfase educativa também tem que acompanhar essa evolução, né? O escotismo, de um modo geral, a proposta educacional é a partir dos 7 anos, que começa lá como lobinho, de 7 a 11. Os escoteiros do UFPE hoje não atuam com essa faixa etária, contra a minha enorme vontade, Eu já estava porque imaginando eles pequenininhos. nos falta equipe, fica até o convite, inclusive, para que adultos que tenham interesse em atuar nessa área de 7 a 11, que são os lobinhos, são aquela figura mais comum quando a gente fala de escotismo. Sempre os molequinhos menorzinhos. O lobinho ele tem como ênfase educativa a socialização. Então, e o fundo de cena do ramo lobinho é a história de Mowgli, o menino lobo. Então, lá nós temos a figura da pessoa que é o líder dos lobinhos, é Aquelá ou Aquila, que na natureza é designado aí como lobo mestre, né? O chefe ali da alcateia. E lobinhos já vem daí, a história de Mowgli ele criado ali por lobos, né? Então, os demais adultos que atuam nessa faixa etária levam também os nomes dos personagens da história de Mowgli. Então, Kaa, Bagheera, Pantera e tantos outros nomes que tem ali. Então, é muito fantasia. Se a gente for levar para o escoteiro, a gente já tem a figura do chefe escoteiro em si. Sim. E os seus assistentes de tropa. Os sêniores também têm a figura do chefe e os seus assistentes também enquanto adultos. Quando o jovem chega nos seus 18 anos de idade, 18 a 24, ele entra num ramo que a gente chama de ramo pioneiro. Já é um adulto, está iniciando sua vida adulta, maior de idade, 18 anos. Então, essa ênfase educativa é mais para preparar esse jovem para a vida adulta. Lá nós temos a figura do adulto líder como chefe pioneiro, o mestre pioneiro. E o mestre pioneiro, ele gerencia esses adultos, ou esses jovens adultos, para essa vida de maioridade. Que massa! E como é que eles chegam até vocês? Hoje, 90% do nosso efetivo são de jovens da própria Intrapulso. Mas é algo até que a gente tenta expandir. Nós temos unidades escoteiras espalhadas em todo o estado de Pernambuco. Grande parte se concentra aqui na região metropolitana de um modo geral. E grande parte do nosso efetivo é da Intrapulso. Então, já vem por indicação, já vem pelo jovem vendo o movimento da gente hoje. Mas nós temos jovens hoje que não são de Intrapulso, são do Ibura, são do Espinheiro, tem jovens de outros bairros também. Então, esses jovens por fora, hoje nossa principal forma de encontrar esses jovens é por via rede social. Divulgação. Isso. O nosso Instagram é um Instagram modéstia à parte, muito bem organizado, muito bem administrado. Então, muito contato desse pessoal vem por rede social. Que massa. Agora eu fiquei curiosa, porque quando você fala que são jovens, né, de comunidade, como é que vocês fazem para conseguir o recurso, né, custear? Porque eu estou vendo o fardamento, tudo muito bem organizado, tem o material também, né? Então, assim, são muitos gastos, são muitos custos. Como é que funciona hoje, atualmente? Qual é a principal fonte de captação de recursos de vocês? Hoje, por via de regra, o grupo não tem nenhuma fonte de captação de recursos. O que a gente espera é que o jovem que nós atendemos hoje contribua mensalmente com um valor irrisório de R$20 mês. É um valor que mal paga um custo de administração de espaço que a gente utiliza para fazer atividade. Sim. Então, por via de regra, nós não temos essa fonte de renda oficialmente. Tentamos de várias formas e várias maneiras, mas ainda não conseguimos essa fonte de renda. Os jovens hoje, ou seus responsáveis, assumem toda essa parte financeira individual do jovem, que se trata de uniforme, de distintivos, de alimentação, de transporte, e o grupo, por sua vez, busca meios para que nós possamos baratear isso. Então, a gente sempre busca parceria para uma costureira que é mais amiga, que cobra mais barato. Os distintivos são distintivos registrados, então a gente sempre deixa para comprar em conjunto, que aí barateia o frete. O transporte, a gente sempre solicita que parceiros nos ajudem nesse sentido, de disponibilizar o transporte. A alimentação também a gente tenta baratear ao máximo, então às vezes é uma festa que a gente está organizando, então o jovem, cada um traz a sua parte, o refrigerante é um amigo que doou. Cada um ajuda um pouquinho. Cada um ajuda um pouquinho. Até hoje, você teria, assim, são muitos anos de atuação, né, claro, mas uma média, assim, de quantas pessoas vocês já atenderam, quantos jovens? Luara, é uma pergunta difícil, porque no início era tudo manual. Sim. Né? Mas assim, de quando você começou a registrar?
Olha, estimo hoje que nesses 21 anos nós temos aí cerca de 8.000 pessoas atendidas diretamente. Né? São 8.000 pessoas que tenham girado em algum momento dentro dos escoteiros do OSPE. É um número já expressivo, mas se nós levarmos em consideração a família desse jovem, dessa pessoa que passou por lá, a gente pode talvez até triplicar esse número. Sim. Né? Família média hoje, 3, 4 pessoas, a gente pode talvez multiplicar esse número. É um número realmente que é bem delicado de dizer, justamente por isso nós temos hoje um sistema de gerenciamento de unidade escoteira, mas foi coisa de 10 anos atrás que foi atualizado, então tudo que tinha no papel a gente perdeu. Mas esses números são números bem próximos. Existe algum pré-requisito, algum critério assim de seleção para esses jovens estarem entrando aí no grupo? Não. O único critério que, digamos, de seleção, se a gente pode dizer assim, é a idade, certo? Como eu adiantei, o movimento escoteiro ele tem uma faixa etária inicial. Sim. E dentro dessa faixa etária inicial ele não tem faixa etária limite. Então, Cláudio hoje, com 33 anos, ainda permanece por lá. Há pessoas mais velhas que eu, de idade, inclusive. Então, o limite ou o critério de seleção seria esse critério de idade. Abaixo dos 7 anos, o movimento escoteiro no Brasil não recebe jovem. Isso eu posso estender e aplicar a qualquer unidade escoteira do Brasil. Nos escoteiros do OSPE, a partir dos 11. Esse é o único critério. No caso dos adultos, para que ele atue como adulto, é preciso que ele legalmente possa responder por isso. Sim. Então, ele precisa ter 18 anos de idade. Hoje, ele passa por um curso de proteção infantil juvenil, critério básico para a entrada. E ele também assina algumas documentações, entre elas uma declaração de idoneidade, dando acesso eu, enquanto representante dos escoteiros do OSPE, ter acesso a algumas informações dele, caso seja necessário. Mas, assim, vocês fazem, um exemplo, algum tipo de acompanhamento com esses jovens? Porque eu perguntei do critério. Porque, normalmente, tem aquela coisa de que tem que estar com um boletim bom, essas coisas assim do tipo, para saber se aquele aluno que está participando do projeto, ele, de fato, está assistindo a aula, sabe? Esse cenário é o cenário ideal. A intenção do movimento escoteiro é realmente educar para a vida. Mas esse acompanhamento mais íntimo, acho que até pela natureza voluntária do movimento escoteiro, fica um pouco a desejar. Porém, nós conseguimos fazer isso perto de uma realidade muito ideal, por essa facilidade de eu ter grande parte do meu efetivo na própria favela de Itapuçu. Então, se eu for comprar o pão, eu encontro um escoteiro. Se ele vai na rua jogar bola, eu encontro. Se a menina está indo para a escola, encontra um outro no caminho. Então, é como se esse acompanhamento fosse 24 horas por dia em tempo real. Então, às vezes, é super comum dos adultos poderem andar pela Itapuçu e se deparar com jovens por ali. Olhando pelo lado de vista escolar, por exemplo, as gestoras das unidades escolares que atendem o Itapuçu têm contato direto não só pelo número institucional do grupo, mas o meu número pessoal. Então, qualquer demanda, qualquer necessidade, elas sempre nos passam. E, por coincidência, na semana passada, nós nos apresentamos também à gestora de uma escola que não é da nossa área, mas atende 3 jovens nossos. Sim. E logo, logo a gente deve ter uma pessoa nossa de escola em escola acompanhando o boletim para ver como é que está funcionando. E qual a maior dificuldade, assim, que você, que está desde o início, você identifica, que você enfrenta atualmente? Luara, o escotismo é um movimento educacional para jovens, mas feito por adultos voluntários. Então, o que eu consigo observar durante todo esse período é que a nossa principal dificuldade, por incrível que pareça, não é a financeira. Nossa principal dificuldade hoje são os adultos voluntários. Eu tendo esses adultos, o resto eu consigo. É mais ou menos assim. Essa atividade voluntária, ela nos sugere alguns sacrifícios. Às vezes, um sacrifício do trabalho. Todo mundo entra já sabendo que, em algum momento, vai abrir mão da família para poder estar junto ao jovem. Então, a principal dificuldade que nós enfrentamos hoje é a obtenção ou, digamos, a chegada desses novos adultos. E um exemplo claro é essa abertura dos Lobinhos, que é essa faixa etária de 7 a 11, que é uma faixa etária que eu particularmente adoro. Não de atuar, mas eu gosto de ter. Criança dá mais movimento, dá mais vida, dá mais cor. A faixa etária dos Lobinhos, os responsáveis acompanham mais. Então, hoje, nossa principal dificuldade são esses adultos. Claro que existem outras dificuldades, mas se eu tirar
essa dificuldade de adultos voluntários, eu colocaria essa parte financeira realmente como a nossa mais difícil, entendeu? Nós já buscamos vários meios de buscar ou de contemplar alguma coisa nesse sentido, mas há grandes dificuldades. Às vezes por falta de experiência, às vezes por falta de instrução, às vezes até por nós não termos alguns protocolos que consigam nos dar acesso a esse tipo de recurso. Entendi. Só para a gente fechar essa parte das atividades, que eu ainda fiquei curiosa sobre a rotina, assim, como é que funciona os dias de atividade? Então, eles têm uma rotinazinha, tipo assim, um cronograma, segunda e terça, não sei o quê, não sei o quê. A proposta educacional para os jovens, ela é bem extensa, mas nós os recebemos, como a gente fala, dia base, sempre o sábado à tarde. É o momento onde nós reunimos os nossos jovens para fazer o movimento escoteiro na prática. O demais acompanhamento, digamos, semanal, é uma coisa mais remota, digamos assim. E dependendo da atividade, dependendo dos objetivos e metas que nós temos a cumprir, existem também algumas reuniões semanais. Mas depende muito do que vai acontecer no final de semana. O sábado é nosso dia base, mas há atividades que acontecem sexta, sábado e domingo, ou sábado de manhã, ou domingo, ou sábado e domingo, às vezes sábado, domingo e segunda-feira, por exemplo. Mas o dia base, assim, para entendimento mais claro, todo sábado à tarde a tropa se reúne. Maravilha. E a gente recebeu, né? A gente pediu que vocês nos enviassem uma foto que fosse significativa para o grupo e você nos enviou essa daqui. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa foto, o que é que ela significa, o que foi que aconteceu nesse dia, né? Eu estou entendendo que é um desfile, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Essa foto, ela representa, pelo meu ponto de vista, uma redenção de um momento muito complicado para a história da humanidade, que foi a saída da pandemia. Essa foto foi do primeiro desfile pós-pandemia, assim, de verdade. Antes desse, nós tivemos um outro desfile que o nosso grupo participou, também na Ibiribeira. Esse desfile aí é o 7 de setembro. Participou na Ibiribeira, mas participou com uma quantidade bem reduzida. Só fomos eu e mais 3 jovens, meio que no arranjo com a outra entidade que nos cedeu alguns espaços. Então, essa foto, esse desfile, ele representa muito a perseverança do grupo na época da pandemia e principalmente o renascimento diante dessa dificuldade. Durante a pandemia, nós perdemos muitos jovens, perdemos no sentido de deixarem de participar. Sim. Muitos adultos também se desligaram, mas o trabalho foi mantido com muita paciência, entendendo o momento, entendendo o processo. E nós nos apresentamos em setembro do ano passado, modéstia à parte, muito bem, com um bom efetivo, com bons adultos, com uma tropa bem uniformizada. Foi um momento que os jovens se dedicaram bastante para isso. Eles ficaram basicamente 2 meses, 60 dias, se preparando para uma coisa ali de meia horinha. Então isso criou uma expectativa muito grande, criou uma responsabilidade muito grande por parte dos nossos jovens. Nesse momento o adulto é só um acompanhante, o momento é deles. Eles se preparam ao máximo para isso, eles se dedicam ao máximo para isso. Então, do ponto de vista de gestor da unidade escoteira local, foi muito bom poder ter movimentado a participação desse desfile do nosso efetivo, mas do ponto de vista pessoal, foi um momento de muita redenção diante de toda a dificuldade que a gente passou de pandemia e foi muito bom poder se apresentar assim. E agora, já se encaminhando, né, para a parte final, eu queria fazer uma espécie de bate-bola contigo. Então, vou fazer algumas perguntinhas e eu queria que você me falasse de acordo com as vivências aí do grupo escoteiro 12PE. Uma lição aprendida. Uma lição aprendida que vale a pena. Apesar dos esforços, apesar da dificuldade, entender o processo e saber que no final vai dar certo. Muito bom. Um sonho. Fazer com que o movimento escoteiro seja mais acessível em todo o território nacional, principalmente no que a gente fala de aporte do terceiro setor de um modo geral, para que as unidades escoteiras sejam reconhecidas, sejam observadas, sejam vistas com o potencial enorme que elas têm, e é um movimento que está estendido, está presente hoje em todo o território nacional ou até em todo o território mundial. Por via de regra, a gente pode dizer que qualquer porção de terra hoje que tenha uma bandeira e seja reconhecida como país, há um grupo escoteiro, há uma organização escoteira naquele país, que pode sim ser um grande
potencializador das mudanças que a sociedade tanto pede. Uma conquista recente aí do grupo. Uma conquista recente. Recentemente nós conquistamos, até esse ano, estou até usando o distintivo atualizado, acho que meu efetivo nem viu o distintivo ainda. Esse distintivo é um distintivo de Grupo Padrão Ouro, é uma premiação anual organizada pelos escoteiros do Brasil, que é a organização a nível nacional. O grupo, com 19 anos de idade, não havia conseguido sequer uma premiação ouro, então nós conseguimos agora bater carroça, fazer uma dobradinha, então fizemos a premiação, o Grupo Padrão Ouro 2022, 2021, 2022, 2022, 2023. Então essa foi uma conquista muito pensada por nós, muito buscada e que traz bons indicadores de que o projeto está indo bem, que a caminhada está dando certo. Muito bom. E uma referência para vocês, assim, uma pessoa de inspiração? O escotismo, ou o escotista, ou o escoteiro, ele sempre vai ter como inspiração máxima o fundador do movimento escoteiro. Falando de Robert Stephenson Smith Powell, ou BP, ou BP, como algumas pessoas falam. BP foi a pessoa que teve a ideia lá em 1907, na Inglaterra, depois de um período que ele serviu no exército inglês. Foi um grande herói condecorado na Inglaterra, reconhecido por lá, e que ele viu a potencialidade do movimento escoteiro na vida do jovem e o que é que esse jovem consegue fazer como fonte de modificação positiva da sociedade. Então, eu acho que a inspiração máxima a gente pode considerar o grande BP. E, para finalizar, um conselho para quem está começando agora? Um conselho para quem está começando no movimento escoteiro é que, no início, pode ser um pouco confuso. A proposta do movimento escoteiro é uma proposta que é diferente de qualquer outra atividade que você possa ter por aí. Não é só uma atividade de final de semana, não é só acampar, não é só botar um uniforme e ir para a rua. É uma grande proposta de mudança de vida e que a pessoa carregue e consiga levar isso para a vida dela, influenciando positivamente na sociedade. Então, o conselho que eu deixo é que, apesar dos pesares, vale muito a pena. Coisa boa. A gente finalizou, então, Cabemos? Com esse conselho que você deu. Ainda tenho algumas curiosidades, na verdade. Inclusive, como é que pessoas que querem participar, pessoas de fora, podem fazer aí para chegar no grupo escoteiro. Então, é a hora de vender o seu peixe. Vamos vender. Como eu já falei, os escoteiros do 12PE funcionam dentro da favela do Entrapuço, de frente ao Shopping Recife, zona sul da cidade. Estamos lá no Instagram como Escoteiros 12PE, essa é a marca que nós utilizamos. O nome do grupo é um pouco extenso, é Grupo Escoteiro Cleonildo Paulo da Silva. E além da extensão do grupo, a gente também utiliza um numeral, que é uma referência, que é o número 12. Então, a gente resume tudo isso em Escoteiros 12PE. Então, Instagram, Facebook... E até pesquisa via Maps, Escoteiros 12PE, tudo juntinho, vocês conseguem nos encontrar. O principal contato está lá no Instagram. Quem, por favor, tiver à vontade, faça contato conosco. A equipe consegue responder, consegue passar mais informações, tirar mais dúvidas. E tenho a certeza que as portas estão abertas para quem for de bem quiser chegar. Maravilha. Então é isso, pessoal. Se engajem, entrem em contato, sejam voluntários, participem, vistam a camisa. E a gente finaliza aqui mais um episódio do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Cláudio, foi um prazer te receber. Espero que tenha gostado também desse momento. Espero que pessoas procurem vocês também, né, para se engajarem aí com a causa. E, pessoal, sigam também @o Porto Social e @Rede Muda Mundo no Instagram, tá? Acompanhem os nossos projetos, que vem muita coisa bacana vindo por aí. Até a próxima!